Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Investidora 40 Mais. Aqui eu compartilho de forma simples e prática como eu estou construindo renda passiva através dos meus investimentos, mesmo começando depois dos 40. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos meus fundos imobiliários favoritos, que é o GGRC11. É um fundo de galpões logísticos, mas calma, se você é iniciante e nunca ouviu falar disso, eu vou te explicar de um jeito bem fácil. O GGRC11 funciona como se você comprasse pedacinhos de grandes galpões alugados para empresas. Essas empresas pagam aluguel todos os meses e o fundo distribui parte desse dinheiro para os investidores, que somos nós que compramos as cotas. E o valor da cota hoje, em 20 de nove de 2025, ela está no valor de R$ 9,90. É o preço que você pagaria hoje para comprar uma cota do fundo. E o dividend yield dela nos últimos 12 meses está em 12,07%. Isso indica, pessoal, a rentabilidade anual do fundo em dividendos, ou seja, quanto ele paga de retorno aos investidores em relação ao preço da cota. No caso do GGRC11, é um valor acima da média dos fundos do mesmo segmento, o que significa boa distribuição de renda. O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,90. Isso mostra se a cota está sendo negociada abaixo ou acima do valor real dos imóveis do fundo. O PVP menor que 1 indica que a cota está abaixo do valor patrimonial, podendo ser interessante, mas não é garantia de lucro. A liquidez diária é excelente, 4,04 milhões, que é o volume médio de negociação por dia. Esse valor mostra que você consegue comprar ou vender cotas facilmente no mercado. E a variação nos últimos 12 meses está em 4,55%. Isso indica quanto o preço da cota subiu ou caiu no último ano. No GGRC11, a variação foi positiva, mas pequena, mostrando estabilidade no preço da cota. Eu comprei, pessoal, 10 cotas no mês passado, o que significa que eu investi R$ 99 aproximadamente, porque depende do valor que estava a cotação no dia que eu comprei. E eu já recebi R$ 1 em dividendos. Pode parecer que é pouco, mas se você pensar, isso representa um retorno de aproximadamente 1% em apenas um mês. Se eu tivesse investido R$ 990 em 100 cotas, por exemplo, o meu dividendo já teria sido de R$ 10 no mês. Ele simplesmente caiu direto na conta como renda passiva e livre de imposto de renda. Pode parecer pequeno no começo, mas é assim que a gente vai construindo patrimônio aos poucos e aprendendo na prática. E eu vou mostrar minha evolução mês a mês aqui para vocês, pessoal. Agora vamos continuar a análise do fundo do GGRC11, olhando mais de perto os seus dados principais. O nome completo dele, que é o GGR Copeve Renda Fundo de Investimento Imobiliário, o público-alvo é geral, ou seja, qualquer pessoa pode investir, não tem restrição. Ele pertence ao segmento de galpões logísticos e industriais. Isso quer dizer que o fundo investe em grandes imóveis usados como centros de distribuição, fábricas ou armazéns que são alugados para empresas. Esses galpões são muito procurados, principalmente por causa do crescimento do comércio eletrônico e da logística no Brasil. Outro ponto importante é que o fundo tem prazo de duração indeterminado. Isso significa que ele não tem data para acabar. Ele pode continuar existindo e pagando dividendos enquanto os imóveis estiverem alugados e gerando receita. O mandato do fundo é classificado como híbrido. Na prática, isso dá flexibilidade para ele investir em diferentes tipos de ativos ligados ao setor imobiliário, não ficando limitado apenas a um tipo específico de contrato. A gestão é ativa, ou seja, existe uma equipe especializada que toma decisões sobre quais imóveis comprar, vender ou alugar, sempre buscando gerar mais retorno para os cotistas. Claro que existem custos. A taxa de administração do GGRC11 é de 1,10% ao ano, que é um valor descontado automaticamente do fundo para pagar a equipe de gestão. Isso já está embutido nos resultados, então o investidor não precisa se preocupar em pagar nada a mais. Outro dado muito importante é a vacância, que no caso do GGRC11 está em apenas 1,40%. Vacância significa a quantidade de imóveis do fundo que estão desocupados sem inquilino, e quanto menor esse número, melhor. Uma vacância de apenas 1,40% mostra que praticamente todos os imóveis estão alugados, o que garante uma receita mais estável e previsível. O fundo hoje tem mais de 190 mil investidores e já emitiu mais de 152 bilhões de cotas. Isso mostra que é um fundo grande e consolidado, com bastante gente acreditando no projeto.
O valor patrimonial total do fundo é de aproximadamente 1,68 bilhão de reais, o que também reforça sua robustez. Cada cota pelo valor patrimonial estaria em torno de 11,4 centavos de reais. Mas como vimos no slide anterior, o preço de mercado está em R$ 9,90. Isso significa que o fundo está sendo negociado com desconto, ou seja, você compra mais barato do que o valor real dos imóveis. E, por fim, o último rendimento distribuído pelo GGRC11 foi de 0,10 centavos por cota. Isso quer dizer que se você tivesse 10 cotas como eu, teria recebido R$ 1 no mês. Parece pequeno, mas lembra, com 100 cotas você já teria recebido R$ 10 e com 1.000 cotas seria R$ 100 por mês. Isso é renda passiva entrando todo mês na sua conta e tudo isso isento, pessoal, de imposto de renda. Seguindo a nossa análise, vamos agora o histórico dos indicadores fundamentalistas do fundo GGRC11. Esses números, pessoal, mostram a evolução do fundo nos últimos anos e ajudam a entender se ele vem crescendo e se mantendo estável. Começando pelo valor de mercado, que é quanto o fundo vale na bolsa. Em 2022, ele valia cerca de 900 milhões. Já em 2025, esse número mais que dobrou, passando de 1,5 bilhão de reais. Isso mostra um crescimento muito forte e que mais investidores foram entrando no fundo. O indicador PVP mostra a relação entre o preço da cota e o valor patrimonial. Sempre que ele está abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado com desconto. Em 2022 estava em 0,93, hoje está em 0,90, que continua mostrando que ele ainda pode ser uma oportunidade para quem pensa em longo prazo. Já o dividend yield, que é o percentual de dividendos pagos em relação ao valor da cota, também se manteve em patamares bem interessantes. Em 2022, ele estava em 9,91% ao ano. Em 2023, passou para 10,32%. Em 2024, para 10,14%. E agora, em 2025, já está em 12,07% ao ano. Isso significa que, além de crescer em tamanho, o fundo também vem aumentando sua rentabilidade para os investidores. E a liquidez diária, que é o volume de dinheiro negociado por dia, cresceu bastante. Em 2022 era em torno de 1,17 milhão por dia. Hoje está em mais de 4 milhões por dia. Isso é positivo, porque garante que você consegue comprar e vender cotas com mais facilidade. O valor patrimonial do fundo também cresceu muito. Em 2022 era de aproximadamente 966 milhões de reais. Hoje já ultrapassa 1,68 bilhão de reais. Isso significa que os imóveis que fazem parte do fundo também ganharam mais valor. O valor patrimonial por cota caiu de R$ 124,59 em 2022 para cerca de R$ 11,04 em 2025. Essa diferença aconteceu porque o fundo fez novas emissões de cotas, ou seja, aumentou a quantidade de investidores e de dinheiro captado, diluindo o valor de cada cota, mas ampliando o patrimônio total. Falando em cotistas, em 2022 o fundo tinha pouco mais de 103 mil investidores, hoje já são 190 mil cotistas. Isso mostra o quanto mais pessoas passaram a confiar e investir no GGSC11. E, por fim, as cotas emitidas também cresceram de 8 milhões em 2022 para mais de 152 milhões em 2025. Esse aumento expressivo reforça o que comentei antes: o fundo foi se expandindo, captando mais recursos e aumentando o tamanho da sua base de investidores. Resumindo, olhando esse histórico, dá para ver claramente que o GGRC11 cresceu muito nos últimos anos, tanto em valor de mercado quanto em número de cotistas e em liquidez. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu manter uma boa rentabilidade em dividendos, o que é exatamente o que o investidor busca em fundos imobiliários. Agora, pessoal, nós vamos comparar o GGRC11 com outros fundos imobiliários que atuam no mesmo segmento de logística e galpões. Essa análise é importante para entender se o fundo está realmente competitivo no mercado. Ele apresenta hoje um dividend yield de 12,07%, que é bem acima da média dos concorrentes. Para quem não sabe, dividend yield é a taxa de retorno que você recebe em dividendos, ou seja, em aluguel distribuído para os cotistas. Quanto maior este número, mais o fundo está pagando para os investidores. Se a gente olhar, por exemplo, o HGL
G11, que é um dos fundos mais tradicionais de logística, o dividend yield está em 8,3%, já o BTLG11 aparece com 9,22%, e o XPGL11 com 9,55%. O LVBI11, outro fundo bem conhecido, está em 8,75%, ou seja, o GGRC11 se destaca por pagar mais dividendos que todos esses fundos. Isso mostra que, para quem busca renda passiva, ele está entregando resultados mais agressivos. Outro ponto importante é o PVP, que mede se o fundo está barato ou caro em relação ao seu valor patrimonial. O GGRC11 está em 0,90, ou seja, você consegue comprar as cotas com desconto, pagando menos do que o valor real dos imóveis que o fundo possui. Já alguns concorrentes, como o HGLG11, está praticamente no valor justo, com 0,98. Isso significa que, além de pagar mais dividendos, o GGRC11 ainda pode ter espaço para valorização da cota, caso esse desconto diminua ao longo do tempo. Resumindo, entre os fundos de logística, o GGRC11 se mostra um dos mais atrativos no quesito renda, pessoal, entregando dividend yield acima da média, ainda sendo negociado com desconto em relação ao seu valor patrimonial. Claro que sempre é importante analisar riscos, vacância e qualidade dos imóveis, mas olhando esses números, ele aparece como uma boa opção para quem busca renda mensal consistente. E agora, pessoal, vou falar da distribuição dos imóveis do portfólio, né, do GGRC11. No Brasil, os imóveis industriais do portfólio estão distribuídos em diversos estados, sendo São Paulo que concentra o maior número de propriedades, com 11 imóveis, seguido por Minas Gerais com 5, Rio de Janeiro e Paraná com 4 cada, Goiás com 13, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina com um imóvel cada. Resumindo aqui, pessoal, para não ficar muito longo, já ficou longo demais esse vídeo. O GGRC11 é um fundo sólido, com imóveis diversificados, rentabilidade acima da média, vacância praticamente zero e negociado próximo do seu valor patrimonial. Todos esses pontos mostram que é um fundo bem estruturado e confiável, especialmente para quem está começando a investir em fundos imobiliários. Importante, pessoal, essas informações que eu passei aqui são apenas educativas e para estudo. Não se trata de indicação de compra ou venda. Sempre analise os dados do fundo, seu perfil de investidor e, se necessário, consulte um profissional antes de investir. Se você achou esse conteúdo útil, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos daqui que eu vou estar postando, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.